Boa noite, boa tarde, povo de Deus. Como é que vocês estão? A paz do Senhor a todo mundo. Aí a irmã Tânia mandando a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Minha mãe, te amo, mãe. Glórias a Deus. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui eu tô passando muito frio. Tá aí a Drica Cunha, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Tem uma irmã falando, não estou muito bem, tenho problema com ansiedade e depressão, eu já acordei muito ruim, mas fica conosco até o final dessa live, que você vai sair daqui melhor, amém? Que a palavra de Deus nunca volta vazia, tá? Deus tem um propósito em todas as coisas, não existe coincidência. Se hoje você acordou mal, mas entrou aqui, é porque Deus tem uma palavra para transformar a sua vida. Certo homem chegou em Jesus e falou, Jesus, deixei o meu servo doente lá na minha casa, mas não sou digno de que o Senhor vá até lá, só envie uma palavra e ele será curado. Aquele homem tinha fé que uma palavra de Jesus mudaria a história daquele que trabalhava com ele, para ele. Tá? Uma palavra que Deus libera muda a nossa vida, então fica conosco aqui, porque eu sei que Deus tem essa uma palavra para liberar sobre a sua vida hoje, amém? E transformar o seu estado em que você se encontra, porque no mundo espiritual não existe coincidência, tá? Tudo que Deus faz tem um propósito, amém? Glória a Deus. Ontem, por exemplo, eu estava trabalhando e ali no fim das horas que eu tinha para cumprir, eu comecei a conversar com um rapaz, que é o Leandro, que inclusive entrou aqui na live, não sei se ele ainda tá. E nós começamos a conversar sobre várias coisas da vida, mas em um momento eu pensei comigo mesmo, isso aqui não é coincidência. Eu não estou falando com ele à toa, eu não estou falando com ele sem nenhum propósito. Até que no final ali da nossa conversa, Deus me usou para falar algumas coisas para ele, tá? Deus revelou algumas coisas da vida dele e também apontou outras sobre o futuro dele. Amém? Então não existe coincidência, um simples encontro, o simples fato de você entrar numa live, o simples fato de alguém que você não vê há muito tempo cruzar o seu caminho e começar a falar algo da parte de Deus, nunca é coincidência, mas é o próprio Deus querendo te alcançar. Amém? Tá aí o Vinícius, a paz do Senhor, Diácono Vinícius, que Deus te abençoe. A Cris, a paz do Senhor, Cris. João Vitor, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Gabi WS, boa tarde, Vaso. Boa tarde, meu irmão, que o Senhor te abençoe. A Fer Oliveira, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Fábio, a paz do Senhor, que Deus te abençoe também. Amém? Glórias a Deus, nós já estamos aqui há 5 minutos, tá? As pessoas vão entrando à medida que a gente for caminhando aqui na live e vão sendo abençoadas. Amém? Você que tem uma Bíblia, abra comigo em Neemias capítulo 11. Neemias capítulo 11. A paz do Senhor aí para o Rodrigo, direto do Algarve. Glória a Deus, saudade de vocês. Foi muito forte o que Deus fez aí no dia que a gente esteve no Algarve. Glórias a Jesus. A Olinda de Souza, peço oração para o Luciano Libertação. Amém, irmã Olinda. Oração nós vamos orar no final. Amém? Crendo que Deus vai libertar o Luciano, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Neemias capítulo 11. Quem me acompanha também no YouTube, está acompanhando a série Tempo de Restauração, viu que ontem o vídeo que foi postado também foi de Neemias capítulo 11, e hoje eu vou falar de Neemias capítulo 11. Isso foi programado? É claro que não, eu nem penso nessas coisas, gente, quem me conhece sabe. Isso é coincidência? Também não é, por quê? Porque tudo que Deus faz tem um propósito, tá? Não tem nada
de coincidência no mundo espiritual. Para mim foi sem querer, para Deus foi de propósito. Então quem está acompanhando vai ver uma sequência hoje da mensagem. Quem não está vai receber uma porção da parte de Deus, mas depois corre lá e assista também, porque tem sido bênção. Também hoje vai sair o Neemias capítulo 12, vai encerrar. Amanhã tem um vídeo de revelação, se eu não me engano, que eu postei lá. Depois de amanhã começa Ageu, que são apenas 2 dias. No mês que vem eu já vou gravar uma série sobre 10 milagres de Jesus, onde Deus mandou eu fazer isso através da Gi, a minha esposa, amém? E vai ser tremendo, tá? Tá aí o Rodrigo falando, nós também sentimos saudades, foi bastante forte mesmo o mover do Espírito Santo, foi tremendo o que o Espírito Santo fez aí no Algarve, tá? Foi muito forte a palavra, as revelações, libertação, foi demais, saudades. Deus vai preparar outro dia pra gente estar aí junto também, eu creio nisso, amém? Você que pode, feche os seus olhos e ore juntamente comigo, amém? Meu Pai, oh aleluia, Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador e Espírito Santo de Deus, maravilhoso conselheiro, consolador, o meu grande amigo. É na tua presença que nós entramos agora, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, para declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, incomparável, inconfundível, imutável, invencível, imbatível. Tu és o Criador dos céus e da terra, grandioso e tremendo. Enquanto eu, ó Deus, pequenino que sou, careço da tua graça, careço da tua misericórdia, careço do teu sangue que se derrama sobre mim, careço da tua compaixão, careço, Senhor, do teu perdão, do teu amor, pequenino que sou, entro na tua presença, humilhado, rendido aos teus pés, pois aos teus pés é o lugar mais alto que eu quero estar e que eu posso estar, e eu clamo a ti nesta noite aqui em Portugal, nesta tarde no Brasil, Senhor, mais uma vez fala conosco, mais uma vez usa a minha vida por graça e misericórdia, que eu fale, meu Deus, aquilo que essas pessoas e eu também preciso ouvir. Não só aquilo que nós queremos, mas sobretudo aquilo que nós precisamos ouvir. Tu conhece a nossa vida, tu sondas e esquadrinha a nossa mente, o nosso coração, conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Então se tem alguém, que sabe aquilo que nós precisamos ouvir, é o Senhor. Então fala conosco, meu Deus, usa a minha vida, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que a tua glória apareça, que o meu nome, Senhor, seja esquecido se preciso for, mas que o teu nome, Jesus, e somente o teu nome, seja honrado, glorificado, exaltado, engrandecido, reconhecido, aleluia, pois o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e eu quero ver, Jesus, mais uma vez o que acontece quando eu chamo o seu nome, Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo de Nazaré. Nós clamamos pelo nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder para libertar, para salvar, para curar, para restaurar, para transformar, para colocar de pé, para mudar as nossas vidas. Aleluia. Uribinaia, Urabacanta, Lácia, Chom, Plemaio, Rebaiadé. E é o teu nome, Senhor, que nós clamamos nesta noite, para que o Senhor fale conosco mais uma vez através da tua palavra, que é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa seja uma noite de libertação, de transformação, de redirecionamento do céu, de renovo, de ânimo, de fé sendo derramada sobre as nossas vidas, para que possamos continuar caminhando na sua presença, meu Deus, até que o Senhor venha nos buscar. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, a presença de Deus está aqui. Eu já estou com calor, eu já estou suando, tá? E eu tenho certeza que a presença de Deus já invadiu a sua casa, já te alcançou onde quer que você esteja, tá bom? Glórias a Deus. A Gi fala que quando eu faço umas lives parece culto, que eu coloco música, eu oro, eu prego, aí depois tem música de novo, tá? Irmãos, eu faço aquilo que Deus fala para eu fazer, tá?
tá? E eu acordei cantando um louvor, eu fui pro trabalho cantando esse louvor, eu voltei do trabalho cantando esse louvor e hoje eu não esqueci o meu carro no trabalho, porque tem gente que tá me zoando aí até hoje, do dia que eu fui de carro e voltei a pé. Isso aí não tem nem como eu me explicar disso, né? Mas eu voltei de carro também do trabalho, escutando essa música, eu cheguei em casa escutando esse louvor, eu dormi porque eu tava morrendo de sono, pensando nesse louvor, e eu acordei pensando nesse louvor, então eu vou colocar esse louvor, tá bem? E a Giovana que aguente eu colocando louvor na live, tá? Então escuta um pouquinho desse louvor que vai falar ao seu coração, tá bem? Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus não te esqueceu. Há momentos em que Ele permite nós passarmos por certas circunstâncias, mas aí Ele entra no meio dessa circunstância, mostra que Ele é Deus, muda a tua história, o nome dEle é glorificado e você vive o melhor de Deus. Amém? E lá no final da mensagem, esse louvor vai fazer sentido para você, tá? Escute ele com ouvidos espirituais. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Eu não vou cantar isso porque eu não sei cantar, senão eu ia cantar. Não sei cantar ele todo, né? Preste atenção. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Tem gente assim, precisando de uma resposta de Deus, e ela vai vir hoje. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Aleluia. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, preste atenção. pensando até que é o fim. Mas não é o fim. Aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora, louve ao Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde. Ouça isso. A oração do crente estremece monte. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. E quando ele chora, o Senhor atende. Deus está vendo as suas orações, Deus está colhendo as suas lágrimas. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, o filho aclamava e o Senhor atendeu. Você crê nisso? Quando o Ana orou, Deus respondeu com o filho. Ele foi com Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas, das muralhas derrubou. Tem muralha que vai cair hoje. Deus se faz presente. Aleluia. Vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é o mesmo que foi com Daniel lá na cova dos leões. E quando ele orou, nada lhe aconteceu, pois Deus ouviu a sua oração e enviou o anjo para guardar. É o mesmo Deus que quando Ana clamou, Deus respondeu colocando um filho no ventre de uma mulher que não podia ter filho. É o mesmo Deus que quando Josué clamou, ele não só parou o sol, porque hoje nós já sabemos que o sol está parado, ele parou o universo todo para dar vitória para o seu povo. E ao soar das trombetas derrubou muralha, derrubou gigante, fez o mar se abrir. É o mesmo Deus, pois ele é imutável. Amém? E esse Deus que transformou histórias vai transformar a sua também. Amém? Então vem comigo em Neemias capítulo 11, preste atenção no que Deus vai falar conosco. Tá? E esse Deus que transformou a vida desses homens que nós ouvimos no louvor, vai transformar a sua a partir de hoje, se você colocar essa palavra em prática na sua vida. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém.
Está falando de quem? Do povo que estava exilado na Babilônia, voltando para morar em Jerusalém. E o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. E aí vai começar uma lista de muitos nomes das pessoas que voltaram para Jerusalém. Está aí o Gabriel, que é o meu pastor. Amém? Que Deus te abençoe, Gabriel. Amo você. Neemias capítulo 11 está falando então do povo que voltou para morar em Jerusalém. Por que voltou? Porque eles tinham sido exilados para a Babilônia. Tá? O povo pecou, Deus avisou por meio dos seus profetas: se vocês não se consertarem, virá uma nação do norte que os levará para longe. Essa nação era a Babilônia, tá? O reino babilônico veio, realmente destruiu Jerusalém, derrubou os muros, derrubou o templo, tirou dali tudo que tinha de precioso, o ouro, a prata, e o mais importante, né, gente, acabou com muitas vidas e exilou muitas outras. Por exemplo, nós acabamos de ouvir a canção Ele Foi com Daniel lá na cova dos leões. Onde é que Daniel entrou na cova dos leões? Lá na Babilônia. Por quê? Porque Daniel tinha sido levado para a Babilônia como exilado, tá? Mas agora em Neemias capítulo 11, muitos anos já se passaram e também, assim como havia uma repreensão de Deus, uma exortação de Deus dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser exilados, havia também uma promessa, mas nós vamos falar disso já já, de que quando o povo fosse exilado, se voltasse para Deus, Deus os traria de volta. E aí Neemias capítulo 11 é isso, o povo voltando à promessa de Deus, se cumprindo, mas isso nós vamos falar já já. O que eu quero que você entenda agora, primeiro ponto é que Neemias capítulo 11 está falando de pessoas que voltaram a morar em Jerusalém e por isso uma lista daqueles que foram morar em Jerusalém. Se tem uma lista, é porque tem pessoas que vieram para Jerusalém, mas também tem pessoas que não vieram para Jerusalém. Isso também está nos versículos que nós lemos, onde disse que a cada 10 homens, um foi morar em Jerusalém, 9 não foram. Tá? Agora eu quero que você entenda de forma espiritual isso aqui. Tá bom? Nem todos moram em Jerusalém. Nem todos vão morar em Jerusalém. Morar em Jerusalém, infelizmente, não é para todos. E agora eu estou falando de forma espiritual. Por quê, Vitor? Porque lá em Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia vai falar sobre a nova Jerusalém que desce do céu. Apocalipse capítulo 21, acompanhe comigo a leitura. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Está falando das bênçãos que existirão na Nova Jerusalém. A maior bênção é habitar com o próprio Deus. E além disso, o próprio Deus vai fazer tudo novo. Ali não haverá choro, ali não haverá dor, ali não haverá doença, ali não haverá tristeza. Ansiedade não tem ali, depressão não tem ali, morte não tem ali.
Versículo 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, ou seja, Deus está falando, vai haver a nova Jerusalém, mas nem todos irão morar ali. Então Neemias capítulo 11 está falando de quando o povo foi morar novamente na terra de Israel, em Jerusalém, humanamente falando. Mas nós estamos aplicando isso para as nossas vidas de forma espiritual. Tem uma nova Jerusalém que descerá do céu, a cidade santa, preparada por Deus para o seu povo. Mas assim como em Neemias 11, nem todos puderam morar ali, em Apocalipse 21 também, a Bíblia deixa claro que não serão todas as pessoas que vão poder entrar nessa cidade. Tá? Apocalipse 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e os céus fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então existem livros no céu que registram cada ação da minha e da sua vida. Preste atenção como é importante você pensar em tudo que você faz, porque vai ficar registrado para sempre no céu. E um dia Deus vai nos julgar de acordo com isso. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E aí na sequência entra o Apocalipse 21, que nós lemos antes, que fala da Nova Jerusalém. Tá? Então a gente fala muito de céu e inferno. Tá? Mas a verdade é que o destino final para quem não tem Cristo não é nem inferno, é lago de fogo e enxofre. É pior que o inferno. A Bíblia diz que o inferno, o Hades, vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Isso foge da nossa capacidade de entendimento, mas é algo terrível. Assim como o último estado não é apenas céu, é Nova Jerusalém que desce do céu, é algo ainda maior. Tá? Então a primeira coisa que você tem que entender é que, assim como em Neemias 11 não foram todos que entraram em Jerusalém, em Apocalipse 21 não serão todas as pessoas que vão poder entrar na Nova Jerusalém. Tem que ter o seu nome escrito no livro da vida, tem que crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que mudar de vida, tem que apresentar o fruto do Espírito que está ali em Gálatas 5 e Gálatas 6, amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses nós colheremos para a vida eterna, é o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz. Nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos ter as nossas vestes trocadas para que sejam brancas, como nós vemos no livro de Zacarias, Deus trocando as vestes do sacerdote Josué. Nós precisamos ser tocados por Deus. Tá? E só assim entraremos na Nova Jerusalém. Tá? Então o primeiro ponto que eu quero que você entenda dessa mensagem é um ponto de exortação para mim e para você, que é: não se entra no céu de qualquer jeito. Tá? No céu existe um padrão de vida, esse padrão é santidade, por isso que nós temos que ser santos como Ele é santo, por isso nós temos que nos santificar, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não fique pensando que porque Deus é amor, todo mundo vai entrar no céu, porque Deus é amor sim, como me perguntaram essa semana, se Deus é amor, por que matou Ananias e Safira? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é bom, mas também é ira, também é justo juiz, também é justiça, também é juízo, também é fogo consumidor, também aplica correção em quem precisa. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e nós só entramos no céu se nós seguimos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Aí existem pessoas que dizem assim: Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. Seria lindo se fosse isso.
Porque se a gente andasse por um caminho sem ser o de Jesus, íamos chegar num lugar que não tem saída. Quando você chega num lugar que não tem saída, você faz o quê? Você dá meia volta e pega outro caminho. O problema é que os outros caminhos não são becos sem saída, não. Os outros caminhos são caminhos que levam ao inferno. E quem lá entra, nunca mais sai. Jesus contou uma história, falando que um homem muito pobre chamado Lázaro morreu e este foi para o seio de Abraão, para o céu. E um homem rico morreu e foi para o Hades, para o inferno. E aí o que Jesus fala? Quem está lá no céu não pode passar para baixo. E quem está lá embaixo não pode passar lá para cima nem que queira. Então entrou no céu é para sempre, entrou no inferno é para sempre. Então Jesus é o caminho para o céu, mas o resto não é beco sem saída. O resto são caminhos que levam à perdição e quem entra lá não sai mais. Então preste atenção o caminho que você está andando. Jesus falou em Mateus 7, 13 e 14, esforcem-se para entrar pela porta estreita e andar pelo caminho difícil, porque é esse que leva para o céu e são poucos os que andam por ele. Por quê? Porque entrar na Nova Jerusalém não é para todos, mas são para poucos, segundo o próprio Jesus. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Mas não entrem pela porta larga, não andem pelo caminho fácil, porque esse leva à perdição. E infelizmente Jesus fala, são muitos os que andam por este caminho. A porta estreita não passou por reformas, o caminho difícil não mudou. E é só entrando por essa porta estreita, trilhando esse caminho difícil, que chegaremos ao céu, tá? Então deixa de servir Deus do seu jeitinho, viver do seu modo, sabe? De acordo com o seu pensamento, de acordo com aquilo que você leu num livro maravilhoso que transformou a sua vida. Não é dessa forma que nós agradamos a Deus, vivemos para Deus e entramos no céu, tá? Mas é da forma do próprio Deus. É da forma do próprio Deus. Eu já preguei essa mensagem aqui. Mas dizem que quando a palavra evangelho foi criada, é o seguinte, evangelho significa boa notícia, tá? Evangelho significa boa notícia. Aí o que dizem? Que rolou uma briga pelo trono, pelo império de Roma, entre Otávio e Marco Antônio. Só que essa briga foi fora da cidade de Roma. E essa briga durou algum tempo, tá bom? Um desses homens venceu. Eu não vou falar agora quem foi porque eu esqueci. A verdade é essa. Mas um desses homens venceu a batalha. Quando esse homem venceu a batalha e se tornou o imperador de Roma, ele demorou 2 anos para voltar para Roma e começar o seu império. Só que, quando ele venceu, um homem saiu correndo do local da batalha, entrou em Roma gritando, evangelho, evangelho, que significa boa notícia, boa notícia. Houve um vencedor, o fulano de tal está vindo para ser o nosso imperador, mas ele já me deu uma cartinha com algumas coisas escritas para que a gente viva de acordo com isso, para que quando ele chegar aqui, nós estejamos prontos para sermos liderados por ele e vivermos de acordo com aquilo que ele, o nosso líder, designou para nós. Foi assim que dizem que surgiu a palavra evangelho. E agora no evangelho de Jesus Cristo não é diferente. Jesus Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus Cristo ao 3º dia ressuscitou e ele subiu aos céus. Mas dos céus, assim como ele subiu, os anjos disseram que ele voltará com muito poder, com muita glória, montado num cavalo branco, e ele vem buscar aqueles que vivem de acordo com a sua vontade e o seu querer para entrar no seu reino. Então Jesus é um rei que possui um reino e nós só iremos viver neste reino se vivermos conforme as regras do reino, que é a palavra de Deus. Amém? Glórias a Jesus. Então quem entrar no reino de Jesus, viva segundo as ordenanças do rei Jesus, tá? Simples assim. Segundo ponto, para a gente adiantar aqui a pregação, senão eu não paro de falar nunca. Neemias capítulo 11, voltando à nossa pregação. O que eles vão fazer agora em Jerusalém? Eles vão morar em Jerusalém. Se eles vão morar em Jerusalém, eles vão construir e habitar em casas em Jerusalém, tá bem? E o que é a nossa casa? Ou o que deveria ser? Deveria ser um local de refúgio, um local de descanso, um local de paz, de alegria, de segurança.
tá bem? Isso é o símbolo da nossa casa. Existem pessoas que estão vivendo um pé de guerra em casa, existem pessoas que o inimigo está tentando levar divisão para dentro de casa, só que isso vai ter que cair por terra hoje, porque casa é lugar de descanso, casa é lugar de paz, de alegria, de tranquilidade, de fé, de comunhão, tá bom? Isso é o símbolo da nossa casa, ok? E agora esses homens entram em Jerusalém e eles vão fazer o quê? Vão morar em suas casas. Mas atente que eles só vão entrar nas suas casas, ou seja, eles só vão entrar num local de descanso depois de muito esforço, tá bom? Depois de muito esforço. Reconstruir um muro, como foi em Neemias, usando pedras queimadas e restos de entulho não é fácil. Mas eles fizeram isso em 52 dias. 52 dias muito intensos, onde com uma mão a Bíblia diz que eles reconstruíam o muro e com outra seguravam espada porque estavam atentos caso o inimigo viesse os atacar. Então imagina, gente, 52 dias sem descanso, sem feriado, sem folga, trabalhando dia e noite na reconstrução de um muro, com materiais ruins. Na outra mão você tem que segurar uma espada, tenso, porque você tem que fazer muito bem o muro para ele não cair, mas ao mesmo tempo você tem que estar atento caso o seu inimigo venha. Foi muito tenso. Mas depois de tudo isso, eles conseguiram reconstruir o muro e agora vão entrar no local de descanso. E aí a mensagem de Deus para você é: descanso só vem após esforço. Tá bem? O descanso da parte de Deus vai te encontrar após o seu esforço. Tem gente querendo muita coisa de Deus, mas está entregando pouco para Ele. Tem gente querendo muitas bênçãos do Senhor, mas entrega pouca obediência, pouco sacrifício, pouca santidade. Tem gente querendo algo da parte de Deus, mas não faz aquilo que Deus tem te mandado fazer. Tem gente querendo que Deus envie água, sem colocar uma gota de suor na presença de Deus. Eu vou te explicar o que eu estou falando. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 14. O rei Josafá, juntamente com o rei Acabe e outros reis, vão procurar o profeta Eliseu. Por quê? Porque 3 reis saíram para guerrear. Mas o que acontece no deserto? Eles começam a ter falta de provisão. E aí eles falam assim: meu Deus, nós vamos morrer porque acabou a água. 2 Reis 3, versículo 8. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Eles foram pelo deserto. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, 3 reis, e depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar a Deus por meio dele? Então olha os reis ímpios diante da escassez, diante da falta de água: vamos morrer. Aí olha Josafá, que é um rei que teme a Deus: vamos consultar ao Senhor. Tá vendo a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve? Se levanta dificuldade a pessoa que não serve a Deus, que não está firme com Deus: oh meu Deus, de novo, é só comigo, eu vou morrer, tá faltando água de novo, Deus me trouxe aqui só para me humilhar, só para me fazer sofrer, só para me fazer chorar de novo. Só que aí olha a diferença de quem serve a Deus, de quem teme o Senhor e conhece o seu poder. Vamos consultar ao Senhor, vamos buscar a sua face, vamos buscar resposta e direção em Deus. Será que tem algum Josafá aqui que diante da face da morte não reclama, não murmura, mas dobra o seu joelho para consultar o Criador dos céus e da terra? Onde é que estão os Josafás de Deus? Versículo 12, de 2 Reis 3. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Ele quem? Eliseu. Eliseu disse ao rei de Israel: não tenha medo. Não tenho nada a ver contigo, desculpa. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Disse para o rei de Israel. Quem é o rei de Israel? Acabe, um rei ímpio. Tá? Mas o rei de Israel insistiu: não, pois o Senhor que nos ajuntou 3 reis para nos entregar
para entregar-nos nas mãos de Moabe. Olha o que o rei Acabe está falando. Deus nos trouxe aqui para nos entregar na mão de Moabe. Olha um rei ímpio que não serve a Deus. Ele continua falando na presença do profeta. Deus nos trouxe aqui para nos matar. Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Está aí o poder da música. Enquanto a música era tocada, o poder de Deus, o Espírito Santo desceu sobre Eliseu e tomou a boca dele e ele vai profetizar. Versículo 16, e ele disse, assim diz o Senhor, preste atenção, é agora. Cavem muitas covas neste vale. O povo está no deserto, com sede há 7 dias. Está falando que vai morrer, e a primeira coisa que o profeta, amando de Deus, fala, cavem covas nesse deserto. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isto ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. E no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Qual é a direção de Edom? Lá no versículo 8. E respondeu, vamos pelo deserto de Edom. Então preste atenção. Da onde veio a água? De Edom. Qual era a região de Edom que eles estavam? No deserto. Então, de onde veio a água? Do deserto. De onde menos se esperava, Deus enviou água. Só que Deus, num cenário de morte, de desespero, falou para o povo, cavem covas no deserto, cavem covas no vale. O cenário piorou aos olhos humanos. Não só temos escassez de água nesse momento, como Deus mandou a gente cavar covas no deserto. Tem gente que pode estar olhando e falando, eu não estou entendendo nada que esse cara está fazendo. Eu não estou entendendo nada do que essa mulher está fazendo. Ela está no deserto, ela está com escassez, ela está passando dificuldade, ela ainda está cavando cova. Deve ser para ela cair lá dentro e morrer. Tem gente que quando olha a nossa vida e olha a gente obedecendo a Deus, não entende nada. O cenário já é ruim, o que Deus manda você fazer aos olhos humanos faz menos sentido ainda. Só que Deus está falando para alguém, obedece. Obedece porque eu estou no controle. Obedece porque eu vou enviar água. Não ande por aquilo que o mundo diz. Não ande por aquilo que os seus olhos veem humanamente falando. Porque não andamos por vista, mas ande por fé. Ande por obediência. Ande por aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Pode o mundo não estar entendendo por que ele está lá. Por que ele continua sorrindo. Por que ela continua trabalhando. Por que eles continuam dando o seu melhor. Por que eles continuam indo na igreja? Tá tudo difícil, tá tudo impossível, tudo tá dando errado e ela não larga o osso e ele não desiste. Tem gente que não tá entendendo, mas continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E aí a Bíblia diz que na manhã seguinte a água veio. Então quando é que eles cavaram covas? Durante a noite, porque durante o dia faltou água. Foram consultar o profeta deu a ordem. E aí durante a madrugada, olha o mistério da madrugada, eles cavaram covas e aí Deus enviou água. Mas antes de Deus enviar água, antes de Deus enviar a bênção, antes de Deus enviar o socorro, antes de Deus enviar a provisão, o descanso, eles tiveram que suar, meu amigo. Eles tiveram que colocar gotas de suor ali, eles tiveram que colocar o seu esforço. Então não queira que Deus envie água sem antes você colocar suas gotas de suor. Não queira que Deus envie descanso sem antes você fazer o que Ele manda. Não queira que Deus envie provisão sem antes você se alinhar com a palavra dEle. Não queira que Deus faça milagre se você não está na posição de receber esta bênção. Está entendendo até aqui? Deus enviou água no deserto, mas antes o povo suou. Amém? Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, mas antes é contigo o negócio.
posicionamento, fé. Deus mandou eu cavar a cova no vale? Não faz sentido nenhum, mas eu não tô nem aí. Eu não ando por aquilo que faz sentido. Eu ando de acordo com a voz do meu Deus. O que Deus manda eu fazer, eu faço. O que Deus manda eu falar, eu falo. O que Deus manda eu entregar, eu entrego. Onde Deus manda eu ir, eu vou. O que Deus manda eu parar de fazer, eu paro de fazer. Deus é o dono da minha vida. Eu sigo a sua voz, independente de para onde seja e do que seja. Eu não tô nem aí. A minha vontade é cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque já não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. A vida já não é minha, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí você vai ver a água vindo de onde você menos espera, matando a sede. Mas aí Deus fala, mas ainda é pouco. Vocês estão vindo a mim porque estão com sede? Vou matar a tua sede, mas ainda é pouco. Vou te dar vitória. E você vai conquistar todas aquelas terras. Tem hora que a gente está num momento de solidão, de depressão, de ansiedade, de sentimento de abandono, de falta de fé. E Deus está falando, eu vou te colocar de pé, mas ainda é pouco. Vou te surpreender. Vou fazer muito mais do que você pensa. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Tem gente que entrou nessa live pedindo uma libertação. Tem gente que entrou nessa live pedindo uma direção. Tem gente que entrou nessa live pedindo uma resposta. Deus está falando, a resposta eu te dou. A libertação alcançou a tua casa. A mensagem que você precisava está te alcançando agora. Mas ainda é pouco. Ainda vou fazer mais. Ainda vou te surpreender na terra dos viventes, mas primeiro se esforça, primeiro se coloca de pé, primeiro faz o que eu mando, primeiro obedeça a minha palavra. E aí Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Então, primeiro ponto, Jerusalém não é para todos. Segundo ponto, descanso é só após esforço. Terceiro ponto, que eu já estou aqui há 45 minutos. Deus é fiel. Deus é fiel. Jeremias capítulo 31. Deus vai fazer uma promessa para o povo. Jeremias 31. Deus vai fazer a promessa de que o povo que iria ser exilado para a Babilônia iria voltar para Jerusalém. Em Neemias 31, o povo está, de fato, voltando a Jerusalém. Então, Neemias 11 é o cumprimento da promessa de Deus, feita lá em Jeremias 31, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Vem comigo em Jeremias 31 e nós encerramos. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, mesmo no deserto tem favor de Deus. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu o amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Olha o amor que Deus ama o seu povo, é amor eterno, é amor leal. Com esse amor ele nos atrai para a sua presença. É aquela canção que nós somos atraídos para a sua presença, nós somos atraídos pela sua glória. Versículo 4, eu a edificarei mais uma vez, ó filha de Israel, ó virgem Israel, você será reconstruída. Preste atenção, isso aqui é uma mensagem profética para você, meu amigo. Recebe com fé isso aqui, eu a edificarei mais uma vez, você será reconstruída, mais uma vez será enfeitada com guiso, sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado, porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, na presença do Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor,
Cantem com alegria por causa de Jacó. Gritem exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, os trarei da terra do norte. Olha a promessa: os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego, o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto, e uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei a correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou o pai de Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Vai ser muitas vezes pela dor. Voltarão chorando, vão precisar ser consolados, mas voltarão. E a minha mão os guiará, porque eu sou o bom pastor e os levarei a pastos verdejantes, a águas tranquilas, a um caminho plano em que ninguém tropeça. Porque caminho que Deus abre para o seu povo, filho nenhum tropeça, filho nenhum escorrega, filho nenhum fica para trás. Chegará o tempo de Deus reconduzir você a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Talvez você venha chorando, mas Deus está falando: sou eu quem te consola. Talvez você venha fraco, mas Deus fala: eu sou o Deus forte que te fortalece. Talvez você venha desanimado, mas Deus fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Versículo 10. Vamos até o versículo 17. Versículo 10. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações. Proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Aí, resposta para você que fica falando que a luta é maior do que você, que a dificuldade é maior do que você não suporta mais. E o Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos daquele que é mais forte do que ele. Mesmo quando você acha que a luta é maior do que você, a mão de Deus continua sendo maior do que esse gigante Davi. E é ele quem te resgata dessa circunstância. Versículo 12. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor: o cereal, o vinho novo, o azeite puro. As crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e também os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Deus vai transformar o lamento do seu povo em júbilo. Jó 8:21. E ele te fará gritar de alegria novamente, e ele te fará sorrir novamente. Deus é um Deus que transforma histórias. Versículo 16. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Versículo 17. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Jeremias 31. Que se cumpriu em Neemias 11. Mas para quem tem fé, serve como uma mensagem profética para os nossos dias. Versículo 13, transformarei o lamento em júbilo. Versículo 16, contém as lágrimas, pois esse sofrimento será recompensado. Versículo 17, há esperança para o seu futuro. Deus te trouxe nesta live para te dizer: há esperança para o seu futuro. Não é o fim. Não é para desistir, não é para abandonar o barco, é para crer que há esperança para o seu futuro. Lembra de Jó 14, daquela canção muito famosa? Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu, na terra sua raiz.
há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das muitas águas, tornará a florescer. Só tem como sentir o cheiro de muitas águas de duas formas: ou estando perto do rio, o rio de água da vida, tá entendendo o que eu tô falando? Ou depois de uma chuva muito forte. O que eu falei em 2 Reis 3? De muita água que veio da parte de Deus. Só que isso só veio após o povo obedecer. Então quem obedece, quem se mantém perto de Jesus, que é a fonte de águas vivas, sente o cheiro das muitas águas. E é através desse cheiro que Deus faz a gente florescer novamente. Deus está falando para alguém: há esperança para o seu futuro. Só que essa mensagem se cumpre em Neemias 11, se cumpre após o povo reconstruir o templo em Esdras, se cumpre após o povo se voltar para a palavra em Esdras, e se cumpre após o povo reconstruir o muro em Neemias. Existem 3 pontos para nós chegarmos em Jeremias 31:17 e dizer que ainda há esperança para o nosso futuro. Precisa reconstruir o templo. O que é isso, Vitor? 1 Coríntios 6:19. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Reconstruir o templo fala de se colocar de pé, porque você é o templo de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. É tempo de você se reconstruir. É tempo de você se colocar de pé, é tempo de você se posicionar, é tempo de, como diz no versículo 16 de Jeremias 31, parar de chorar, parar de lamentar, parar de lamber as feridas, parar de murmurar, de reclamar, de se fazer de coitadinho e se colocar de pé, reconstruir o templo. É tempo de se voltar à palavra. João 1, e o verbo, e a palavra de Deus se fez carne. Quem é a palavra? Jesus Cristo, como diz em Apocalipse 19. Ele é a palavra de Deus. E vi sentado um homem num cavalo branco, aleluia, e ele vem saltando sobre os montes. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os pés são como latão reluzente. Eu já falei isso na última live aqui. As roupas dele são como vestes brancas tingidas de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Os seus olhos são como chama de fogo, mas o seu nome é a palavra de Deus. Então é tempo de se colocar de pé, reconstruir o templo. E é tempo de se voltar à palavra. Cristo Jesus é a própria palavra. Então você tem que se colocar de pé, você tem que se posicionar e você tem que se voltar para Jesus Cristo. E aí vem a última etapa, que é qual? Reconstruir o muro. Aí eu falei: Senhor, espiritualmente falando, o que é reconstruir o muro? E Deus falou comigo: reconstruir o muro fala de santidade, porque quando reconstrói o muro, protege o que tem dentro. O que protege a nossa vida no mundo espiritual é a santidade. Por quê? Porque quem nos guarda é Deus. Só que só vê a Deus, ou seja, só tem intimidade com Deus quem vive em santidade. E segundo Isaías 59:2, o que nos faz separação entre nós e Deus é a iniquidade, o contrário de santidade. Ou seja, se eu vivo uma vida santa, eu vivo próximo de Deus, Deus me guarda como um muro de fogo. Se eu vivo uma vida ímpia, eu vivo longe de Deus, eu não tenho a proteção de Deus, porque só está protegido quem habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Então reconstruir o muro fala de santidade. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como é que eu guardo a minha coroa de vida? Vivendo em santidade, tá bem? Então Deus está falando para alguém aqui através dessa live: há esperança para o teu futuro, mas primeiro se coloca de pé, primeiro volta à palavra de Deus, e primeiro viva em santidade. E aí você verá o que Deus vai fazer na sua vida. E aí eu chego finalmente na mensagem que eu tenho para você profética, que é: quem viver, verá o que Deus vai fazer na sua vida. Quem viver, verá o que a mão do Senhor vai fazer na tua história. Salmos capítulo 46, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11 vai falar: venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim a guerras e até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu sempre falo isso. Deus, se quiser, escreve no céu com letra de fogo: eu sou o Senhor e não há outro. Mas Ele não faz isso.
isso. Como é que Deus é exaltado na terra? Através dos feitos na vida do seu povo. Como é que Deus foi exaltado no Egito? Através do mar se abrindo, através das 10 pragas, através dos sinais que ele fez por meio de Moisés e Arão, punindo o povo egípcio e abençoando o povo de Deus. Então, quando Deus fala, aquietai-vos e sabei que sou Deus, é Deus falando. As nações vão ouvir o que eu vou fazer através da tua vida. As nações vão ouvir o que eu vou fazer na tua história. O teu bairro, a tua família, a tua igreja, que já não acredita mais em você, vai ter que ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. Mas primeiro reconstrói o templo, primeiro se volta a palavra e primeiro reconstrói o muro. E aí você vai ver, meu irmão, o que Deus vai fazer na sua vida, que Deus é poderoso. Davi teve 3 filhos, Elifelete, Eliasada e Elisama, tá? Não é nessa ordem, mas o que significa esses nomes? Deus ouve, Deus conhece, Deus faz. Deus ouviu o teu clamor, Deus conhece a tua história e Deus vai fazer o sobrenatural. E quem viver verá, anota isso. Quem viver verá o que Deus vai fazer na tua história. Por quê, Vitor? Porque o Salmo 126, nós estamos encerrando, não perca atenção. Salmo 126, versículo 5. Oh, meu Deus do céu, me ajuda a achar isso aqui, pelo amor de Deus. Jesus, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. O que é que foi falado lá em Jeremias? Chegou o tempo de cantar. Deus está falando para alguém: você plantou chorando, mas vão ter que te ver voltar colhendo, sorrindo. Quem viver verá. Quem te viu na prova, quem te viu chorando, quem te viu no pó, quem te viu no vale cavando cisterna, vai ter que ver esse vale cheio de água, vai ter que ver você derrotando os reis de Moabe, vai ter que ver você voltando para Jerusalém, vai ter que ver o muro reconstruído, e a glória desse muro e desse templo é maior do que do primeiro, vai ter que ver você de volta firme na palavra, pregando como pregava, cantando como cantava, profetizando como profetizava. Deus está levantando novamente ministérios através dessa live, e vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Tá me ouvindo? Que apareceu aqui que foi travado a live. Tá funcionando aí? Quando a gente chega nessa parte, aí trava a internet, cai tudo, dá tudo errado. Hã? Tá devagar. Calma aí então, nós já vamos encerrar. Voltou? É assim mesmo, irmão. Quando Deus vai falar algo aqui para mudar tudo, aí a internet trava. Hoje mesmo, acabando a live, eu ia na casa de uma irmã. Ela já me mandou mensagem: ó, não vem não, porque meu marido teve que ir pro hospital. É espiritual, mas enfim, isso é outra pregação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Recebe essa palavra. O tempo de cantar chegou. Tá bem? Isso aqui é para todo mundo? Não. Isso aqui é para quem tá com o muro de pé, com o templo de pé, e tá firme na palavra. Aí você vai ler comigo Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vejam, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, apareceram as flores na terra e chegou o tempo de cantar. Deus está falando para alguém através dessa palavra profética. O tempo de cantar na sua vida chegou. O tempo de colher sorrindo chegou, Neemias. Reconstruiu o templo, Zorobabel. Se voltou a palavra, Esdras. Reconstruiu o muro, Neemias. Então o tempo de cantar chegou. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado no céu, serei exaltado entre as nações, na terra, através da sua vida. Ele é Deus. Deixa eu te falar um negócio. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda no mar, Deus manda no deserto, Deus manda até no inferno. Diante do meu Deus, Satanás tem que pedir com licença, tem que falar por favor, tem que bater continência, e ele só age na sua vida até onde Deus deixa. Alabarachúria, elavassomenerraia, e Deus está mandando dizer para alguém: o tempo de cantar chegou, Neemias. E quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Mas tem que trilhar todo o caminho do início da pregação para chegar no fim. Tá? Não adianta só querer o fim.
Tem que trilhar toda a pregação até chegar aqui. Amém? Glórias a Jesus. Deus é tremendo demais. Deus é poderoso. Tá aí a minha irmã Natália, ó. Há quanto tempo que eu não via você. Meu Deus do céu, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu tô todo arrepiado, Nath. Há uma bênção de Deus para chegar sobre a sua vida, tá bem? Há um levantar de Deus no seu ministério, tá? É força do céu chegando, tá? É força do céu chegando sobre a sua vida. Deus está fortalecendo os seus joelhos para você permanecer de pé. E quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida. Faz muito tempo que a gente não se fala e você passou por muita coisa nesse tempo e não foi fácil. Só que Deus vai te abençoar de uma forma tão poderosa. Tá chorando, ó. Deus vai te abençoar de uma forma tão poderosa que ninguém vai entender. Porque não foi fácil. Muito processo que você passou nesse meio tempo que a gente não conversou, eu não sei o que é. Só que Deus viu. Deus viu o que fizeram, Deus viu o que falaram, Deus viu a sua fidelidade. Não foi fácil também permanecer firme, a verdade é essa. Mas o temor é maior, a fé é maior, o amor que você tem por Deus é maior. E Deus vai te honrar. Amém? E há um tempo de cantar chegando na sua vida, tá? E Deus confirma também o seu ministério, tá? Através dessa palavra. Glórias ao Rei Jesus. Agora preste atenção. O nosso Deus, ele é tremendo, gente. Só que ele não faz as coisas de qualquer jeito. Amém? Nós temos que ser fiéis. Tem gente que quer ser colocado no muito, mas não está sendo fiel no pouco. A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Tá bom? Segunda-feira eu vou contar um testemunho aqui. Segunda-feira eu vou postar uma bênção aqui. Que Deus me abençoou. Por que eu não conto agora, Vitor? Porque tudo tem seu tempo, tá bom? O silêncio protege o propósito. Tem coisa que não é para você contar nesse momento. Espera acontecer de fato, aí você conta, tá? E aí segunda-feira eu vou contar. E aí tem gente que vai falar mal, tem gente que vai criticar, tem gente que vai falar que a minha vida é fácil. Mas ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe o caminho que eu trilhei. Ninguém sabe as várias noites que eu chorei. Ninguém viu eu indo no monte toda noite. Ninguém viu isso. Aí vão falar do nosso resultado. Mas não tem problema. O importante é glorificar o nome de Deus. Mas eu vou postar esse testemunho para Deus ser glorificado. Mas teve toda uma trajetória para chegar até lá. Teve toda uma caminhada. Nós enfrentamos vales, nós enfrentamos montanhas, nós enfrentamos gigantes, nós entramos na cova dos leões, nós pisamos em espinhos, mas nós permanecemos de pé, porque o nosso Deus é fiel. E aí eu vou contar esse testemunho que é algo simples, que chama a atenção do povo. Eu sei que vai chamar a atenção, mas é algo bobo diante do que o nosso Deus pode fazer. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele pode fazer todas as coisas, tá? E aí você pega essa palavra, guarda no seu coração que quem viver verá, junta com o testemunho que eu vou deixar aqui na segunda-feira, que vai edificar a sua fé. E aí você vive essa palavra, tá bom? Reconstrói o templo, meu irmão, tá? Prioridade, priorize o céu, priorize a presença de Deus. Se volta à palavra, vive logo conforme a palavra de Deus, tá? E reconstrói o muro, vive em santidade. Para quê? Para irmos morar na Nova Jerusalém. O ponto mais importante dessa pregação é o primeiro, tá, gente? Nova Jerusalém, céu, salvação, vida eterna, tá? Mas aí, além disso, Deus vai te abençoar na terra, tá bom? Vamos orar agora. Glórias a Jesus. Que a mensagem que eu tinha era até aqui e eu tenho certeza que Deus falou com você.
Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Espírito Santo de Deus, o meu grande e melhor amigo, é na Tua presença mais uma vez que nós estamos, e eu quero Te agradecer, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada vida, Senhor, que me ouviu pregar, por cada vida, Jesus, que recebeu esta palavra, Senhor. Abençoe as nossas vidas, transforme as nossas vidas, nos ajude, Senhor, a reconstruir o templo, nos ajude a voltar à Tua palavra, nos ajude a reerguer esse muro, para que nós possamos entrar na Nova Jerusalém, para que nós possamos receber descanso do céu e para que nós possamos cantar o hino da vitória do outro lado desse mar vermelho. Nós iremos cantar, mas nos ajude, Senhor, a chegar até lá, firmes e confiantes na Tua presença. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti e nós queremos mais de Ti. Senhor, no início da live, uma irmã aqui falou que precisava de libertação para um homem chamado Luciano. Meu Deus, a unção que vem da parte do Senhor despedaça todo jugo. Não há grilhão que suporte a presença de Deus. Nós já lemos no Salmo 46 que o Senhor quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Então eu entro em guerra agora por essa pessoa no mundo espiritual, declarando, Senhor, a vitória, profetizando no nome de Jesus que cadeias serão quebradas, cadeados espirituais serão quebrados, correntes espirituais serão quebrados. No nome de Jesus, na vida do Luciano, liberta esse homem, meu Deus. Quebra, Senhor, toda obra de maldição feita contra a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, liberta ele, libera ele agora no mundo espiritual, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tudo que foi feito, tudo que foi oferecido e tudo que foi falado contra esse homem, cai por terra agora. Agora. No nome de Jesus, envia o Teu anjo em direção a esse homem, meu Deus, com espada desembaiada para pelejar pela vida dele e conceder vitória no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é grande e Deus é poderoso. E agora, vai acabar a live? Não, eu vou colocar um louvor. Gi. Eu vou ter que pôr um louvor para a gente ir embora aqui para as nossas casas, né, nesse culto online, glorificando a Deus. Amém? Ouça esse louvor. Só vou colocar um pouquinho, tá bem? Só vou colocar um pouquinho. Ouça esse louvor. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Preste atenção. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Aleluia. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao teu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai não é de qualquer maneira. Mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou. Vai ser lindo quando Deus mudar a tua história. Vai ser lindo. E Deus vai ser glorificado na terra. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Nós te amamos, Senhor. Amém? Glória a Deus. Ouve mais um pouco. Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te Permanece firme até lá. Fica de pé até lá. Quando teu sonho sair do papel. Aleluia. Você passou por coisas Aleluia. Amém? E a irmã que falou que estava com ansiedade e depressão, Deus está te alcançando com esperança e alegria
Amém? Deus está te tirando desse quarto escuro, desse lugar de solidão e desespero. Ainda há esperança para o seu futuro, minha irmã. E o que Deus vai fazer na sua vida vai ser lindo. Não entrega os pontos. Não se renda. Porque Deus está pelejando por você nesta noite. Aí, ó, tem milagre para sua vida. Tem vitória para sua vida. Tem alegria, tem paz, tem fé. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Mas atravesse esse deserto dando vitória. Aí tem uma irmã que acabou de entrar e já está falando, esse louvor é confirmação. Tá vendo? Aí depois a gente reclama que eu ponho louvor na live. Tô brincando, eu não reclamo não, gente. Glórias a Jesus. Amém? Aí a irmã que estava com ansiedade de depressão está mandando até carinha rindo já, falando, eu creio. É o poder de Deus se manifestando. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. E a gente se encontra aqui na próxima oportunidade que Deus preparar. Amém? Que Deus te abençoe de forma poderosa. E você que creu nessa palavra vai se posicionar e vai viver o melhor de Deus. E quem viver verá. Você me conta um testemunho depois no direct, tá? Para eu postar e glorificar o nome de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.